Tava com vontade de comer um pão, então fui fazer um pão de cebola. Comecei fazendo uma esponjinha, que é onde eu coloquei o fermento, 3 colheres de farinha de trigo, 1 colher de açúcar, mexi, coloquei uma água para esquentar, para ficar morna, e aí joguei a água. Só que quando eu mexi, eu achei que a água estava pouca, então coloquei mais um pouquinho de água para esquentar, para poder jogar para fazer a esponjinha. Aí eu mexi aí bem e já reservei essa massinha aí. Aí já fui pegando o liquidificador para poder bater os ingredientes. Aí coloquei 2 ovos, coloquei uma cebola grande picada, coloquei a água que era para ser o leite, mas o leite depois eu coloquei em pó, coloquei 100 ml de óleo, aí eu colocando o leite, coloquei 1 colher de açúcar e um pouquinho de sal, e aí coloquei para bater bem. Era para colocar um caldo quinó, um sazon, mas aqui não tinha, então eu fiz sem. Aí eu já vim pegando a minha esponja e jogando esse líquido dentro. Aí dei uma mexida para poder colocar a farinha de trigo. Aí a gente vai jogando a farinha de trigo no olho mesmo, não tem uma quantidade certa, é até formar a massa. Aí eu comecei mexendo aí dentro da vasilha mesmo. E só depois que eu virei na bancada. Aí eu fui mexendo. Quando a massa já estava ficando difícil de mexer aí eu coloquei aí um pouquinho de farinha na bancada e virei aí para poder sovar. Aí eu fui adicionando a farinha aos poucos e sovando a massa. Aí ela ficou assim. Aí eu coloquei naquela mesma bacia para poder crescer. Aí coloquei aí e reservei ela. Aí depois de um tempo eu peguei ela não cresceu muito, era para me ter deixado mais tempo, mas já estava tarde e não tinha mais como deixar crescer mais. Aí eu cortei ela para poder abrir com rolo. Aí eu cortei e fui abrindo. Aí abri aí e fui cortando as tiras para poder enrolar para fazer o pão. Aí eu fui cortando aí as tirinhas. Aí fui enrolando, coloquei um pouquinho de óleo na forma e coloquei assim. Aí ficaram assim, fiz alguns redondinhos também. Aí depois que eles já tinham descansado um pouquinho, eu vim passando água com pincel para jogar gergelim. O certo é passar a gema do ovo, mas o ovo tinha acabado, então eu tive que fazer assim mesmo. Passei água para poder o gergelim grudar, porque se a gente não passar água, o gergelim cai todo fora, não fica em cima do pão. E aí ele já tinha assado, esse daí ficou meio branquinho, mas o outro ficou mais moreninho. E ficou muito gostoso, um cheirinho maravilhoso de cebola.